Oppenheimer, escrito e dirigido por Christopher Nolan, é o grande vencedor do Oscar de 2024. O diretor é o responsável por grandes sucessos ao longo de toda a sua carreira e agora é coroado com um Oscar na categoria de melhor direção e também na categoria de melhor filme. Falar sobre o Christopher Nolan é uma tarefa muito interessante porque é um diretor que alcançou patamares gigantescos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caminho desse diretor até o Oscar. Vamos analisar um pouco dos seus principais pontos fortes que justificam essa premiação. Para quem já acompanha o meu canal aqui há algum tempo, sabem que eu tenho um grande carinho pelo trabalho desse diretor, já fiz vídeos aqui sobre como ele faz seus filmes. Ele também tem uma filosofia que é muito importante para o cinema, para conseguir manter algumas questões vivas, ativas. É uma das grandes vozes ao defender modelos de se construir histórias que não navegam em direção à precariedade, mas sim buscam soluções criativas. Tudo isso é parte do trabalho e da figura do Christopher Nolan, que também não deixa de ser uma figura controversa. A gente sabe que muitas pessoas têm opiniões contrárias, não são muito fãs do seu trabalho, não gostam dos seus filmes, acreditam que eles têm uma espécie de superficialidade, uma espécie de repetição em alguns aspectos. Isso faz parte, né? Um diretor que alcança um público tão grande assim, ele com certeza vai ter pessoas que gostam do seu trabalho, outras que não sentem muita coisa e outras que não gostam. E no caso, hoje eu quero fazer aqui com vocês uma análise dessa carreira do diretor, desse filme que é Oppenheimer, pra gente pensar aí no grande vencedor do Oscar 2024. Quando eu falo para vocês que eu tenho uma conexão pessoal com esse diretor, tenho muito carinho pelo trabalho dele, essa história eu já contei aqui no canal no passado, vocês podem assistir nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre como o trabalho do Heath Ledger transformou completamente a minha vida, porque depois de assistir ao seu filme, eu saí de uma situação muito difícil na minha juventude, estava próximo de drogas e bebidas, assim, uma coisa muito caótica mesmo, e o trabalho do Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, ele ativou uma luz que eu tinha na minha infância, meu desejo de trabalhar com arte. Eu fui estudar teatro depois dessa experiência. Quando eu saí do cinema ao assistir O Cavaleiro das Trevas, a minha vida realmente mudou e é algo que naturalmente eu carrego comigo com muito carinho, porque hoje, se eu tenho esse trabalho aqui, se eu falo sobre cinema, se eu quero fazer os filmes e tenho os meus projetos artísticos sendo desenvolvidos, é também graças ao trabalho do Christopher Nolan, que construiu aquele universo, fez o que eu considero ser a melhor adaptação de um quadrinho para o cinema com O Cavaleiro das Trevas, e é também um grande blockbuster, um daqueles filmes hollywoodianos de gênero também, utilizando ali esses personagens clássicos dos quadrinhos. Então assim, um diretor que consegue trabalhar em um escopo como esses, conseguindo ao mesmo tempo divertir o público, entregar ali várias das convenções, mas que também constrói uma espécie de laço, porque os filmes são muito bem feitos, muito bem executados, tem um trabalho autoral por trás desses filmes, então acaba sendo algo que vai envolver a gente. E no fim das contas, para entender mais a fundo por que esse diretor caminhou, né, por um caminho tão específico, ele conseguiu construir uma carreira gigantesca, grandiosa nos tempos de hoje, em meio a uma Hollywood que passa por crises constantemente, onde a forma de se fazer, de se distribuir os filmes está sempre em transformação, mas o Christopher Nolan conseguiu, nos seus 12 longas-metragens, construir uma carreira muito sólida que navegava entre produtos caríssimos de Hollywood, como o próprio Batman, mas entre um filme e outro da trilogia, o diretor aproveitou a posição de poder que estava alcançando para conseguir fazer os seus filmes originais, as suas ideias originais. Então o Christopher Nolan, ele é por essência um diretor que nasce no roteiro, porque o próprio diretor diz que ele começa a escrever, ele que tem uma formação, né, na literatura inglesa, ele começa a escrever porque ninguém daria para ele um roteiro para dirigir. Então ele começa a trabalhar nos roteiros para conseguir desenvolver as suas histórias, que é parte fundamental do seu cinema. O Christopher Nolan é o responsável pelo roteiro de todos os seus filmes, as possibilidades do que ele gosta de explorar, tanto em questões de como construir as narrativas, como contar as histórias, mas também nos temas
que ele gosta de abordar se dão justamente na sua escrita, se desenvolvem ali, primeiro de tudo, nos roteiros. E muito das suas histórias e desse apego que as pessoas constroem em relação aos seus filmes está relacionada a essa construção emocional que ele consegue obter, muitas vezes pelas suas estruturas narrativas. E tudo isso se dá primordialmente dentro dos filmes de gênero. O diretor tem nas suas principais referências, ele tem nas suas escolhas ao longo da sua carreira os filmes de gênero como a sua principal ferramenta para se comunicar, para construir as suas obras. O diretor começa a sua carreira dentro do gênero com The Following. Logo na sequência, ele cria uma narrativa que impressiona a todos, que é Amnésia, onde ele passa a contar a história dentro da perspectiva de um homem com perda de memória. Ali o diretor já demonstra como o roteiro e as suas narrativas criativas poderiam alçar voos maiores. O seu terceiro filme, Insônia, que é uma espécie de prova de fogo para ver se o diretor conseguiria trabalhar com grandes orçamentos, grandes estrelas de Hollywood, e é exatamente isso que carimba a sua jornada para iniciar uma reconstrução do personagem do Batman, uma releitura que acabou construindo uma das melhores trilogias de super-heróis, se não a melhor trilogia de super-heróis já realizada, particularmente é a minha favorita. Cavaleiro das Trevas é uma grande obra-prima desse diretor. A gente sabe que a partir do seu trabalho, na verdade, muita coisa acabou acontecendo, talvez ele até tenha um pouco de Oppenheimer nesse sentido, porque a sua criação desenvolveu ali a possibilidade de muitos outros filmes de herói, a gente sabe como essa história acabou. E a melhor decisão na carreira desse diretor foi intercalar filmes com ideias originais entre a trilogia do Batman. Então ele aproveita essa posição de poder, essa posição de destaque para construir O Grande Truque, A Origem e Interstellar. Esses 3 filmes foram feitos durante a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Então essa decisão não deve ter sido fácil, mas ao mesmo tempo coloca o diretor em um diferente patamar, porque ele não fica confortável na posição de apenas dirigir ali uma grande franquia do cinema hollywoodiano. Ele quer trazer as suas ideias, e essas ideias são grandiosas de fato. É justamente aí que ele constrói um público completamente fascinado pelas suas obras, porque no fim das contas é um diretor autoral trabalhando com as suas ideias originais, ao mesmo tempo em que ele está em uma escala hollywoodiana, uma posição cada vez mais rara de se encontrar, um tipo de cinema que está ficando cada vez mais distante da realidade, porque muitos dos filmes que trabalham com grandes orçamentos, como nós bem vimos nos últimos anos, são filmes rasos, e o diretor, mesmo que não agrade todo mundo, está construindo suas obras a partir de uma visão autoral, dos seus interesses e desejos, do que ele almeja explorar como artista. Logo depois ele realiza 2 obras que exploram também diferentes possibilidades. Uma investigação do diretor que se apresenta com Dunkirk, em um filme de guerra com poucos diálogos, sem um protagonista definitivo, mas com uma construção e pensamento sobre o tempo, cenas incríveis dentro daquele cenário. Realmente é um dos grandes filmes do diretor. E Tenet, que particularmente não me agrada muito, mas não deixa de ser uma belíssima exploração do diretor dentro do gênero que ele já explorou em outras possibilidades, inclusive com seu filme de estreia, trazendo ali uma perspectiva dele, sendo mais experimental a nível hollywoodiano. Eu realmente não me conectei, foi uma das poucas vezes que isso aconteceu acompanhando esse diretor, mas com Oppenheimer ele mostra que não necessariamente está tentando replicar o que já fez no passado. Na verdade, ele está buscando novos horizontes. Aqui ele faz uma adaptação de uma história real e de uma das figuras mais contraditórias que já pisaram na face da Terra. E no fim das contas, é a sua filosofia que mantém esse diretor não só como um realizador que em algum momento fez um filme que ajudou na minha vida, mas como também mantém uma admiração constante por ele, porque de fato ele trabalha dentro do sistema hollywoodiano e é um diretor com muito poder, é um diretor com um alcance raro, são pouquíssimos que têm o tipo de acesso que o Christopher Nolan tem. Diretores mais consagrados no sistema hollywoodiano que vivemos hoje precisam de muito para conseguir fazer os seus filmes, e no fim das contas o Christopher Nolan é um dos poucos que pode fazer o filme que ele quiser, do tamanho que ele quiser. Ele precisa fazer ali algumas negociações inteligentes para conseguir manter essa posição, mas ele é também um representante do cinema do ponto de vista histórico. Ele defende o fazer cinema através da película, o fazer o cinema ali com as câmeras IMAX, criar a experiência coletiva para que as pessoas de fato saiam de suas casas, elas
comprem o ingresso para ir ao cinema assistir ao filme. Tudo isso é muito importante. É claro que existem várias outras questões por trás disso. Nós precisamos de mais cinemas ao redor do mundo. Infelizmente, parece que o caminho é o oposto, mas o Christopher Nolan não deixa de ser essa figura importantíssima para defender essas questões, para defender essa construção do espetáculo, não só por uma questão de realização, mas também de distribuição, como você constrói os filmes, você saber que aquela obra teve de fato um processo criativo de seres humanos para que nem todas as soluções fossem através do CGI, você sabe que existem por trás dos filmes do Christopher Nolan soluções inimagináveis ali, feitas para conseguir construir as ilusões. Então é aquele processo da mágica que está por trás, desde como a película cria a ilusão do movimento, então já é um processo diferente do digital. Quando você vai ver Oppenheimer e você sabe que esse diretor não vai simplesmente utilizar o CGI, ele pode utilizar até certo ponto, mas sabemos que é um diretor criativo, que gosta de desafiar a sua equipe, no fim das contas acaba sendo a experiência de ir assistir a um mágico e querer ver algo que você não sabe necessariamente como foi realizado. Então, os filmes do Christopher Nolan, eles também acabam tendo essa atmosfera, o que é maravilhoso para nós como público. E quando a gente fala de Oppenheimer, estamos falando de uma adaptação do Christopher Nolan, estamos falando de um trabalho extremamente complexo, porque é uma cinebiografia, o que já é muito difícil, sabemos que são pouquíssimos os que conseguem fazer um bom trabalho quando o assunto é uma adaptação de uma história real, que dirá de uma figura tão gigantesca na história da humanidade, uma figura tão complexa, tão contraditória, que construiu uma das piores coisas que o ser humano poderia conceber e por isso fica eternizado e transforma o mundo e como ele funciona. Mas ele faz a escolha de escrever um roteiro em primeira pessoa, onde tudo que nós estamos observando ali se dá pelo ponto de vista do Oppenheimer, com uma quebra visual, que também é uma quebra de perspectiva, quando nós acompanhamos também a jornada do personagem do Robert Downey Jr., que também é premiado ao lado de Cillian Murphy pelas suas interpretações como os melhores atores do ano. São personagens que apresentam diferentes dinâmicas no jogo de poder que o filme apresenta para nós. No fim das contas, é um filme todo trabalhado com base no diálogo e na progressão da construção dessa bomba atômica, e mesmo assim o diretor consegue nos envolver, ele consegue criar essa experiência de uma espécie de épico ou de uma sensação do épico em volta desse personagem, e ao mesmo tempo ele não constrói uma jornada de um herói, mas sim de uma figura que de fato era brilhante, mas absolutamente falha e que precisa lidar com a sua própria obra. Essa figura do Oppenheimer construída pelo Christopher Nolan é de um homem que não necessariamente antes da criação da bomba tinha de fato lidado com as consequências das suas ações, era imprudente antes mesmo de ter construído a bomba, e depois que constrói vira uma pessoa amaldiçoada por essa questão, porque naturalmente o que aconteceria depois de criar uma arma, que ela seria usada para definição e construção de poder ao redor do mundo todo. Então o filme constrói esse personagem que de muitas formas te distancia dele, mas como o diretor filma e como ele apresenta a história e finaliza a sua obra também, faz um excepcional comentário sobre a natureza humana e do que somos capazes de construir mesmo sendo brilhantes. Um diretor que utiliza todas as suas ferramentas ao longo de sua carreira dentro desse filme aqui, com uma equipe brilhante, tanto na frente como por trás das câmeras. É um diretor que não necessariamente eu imaginava ganhando um Oscar, justamente pelo tamanho das produções que ele fazia, do tipo de compromisso que ele colocava ali para conseguir ter um alcance maior dentro das suas histórias. E aqui ele parece ter feito o projeto perfeito para esse tipo de premiação, parece ter feito um projeto que de fato agrada a academia, e no fim das contas é um diretor que eu considero um dos grandes autores do seu tempo, trabalhando em uma dinâmica hollywoodiana que pouquíssimos conseguiram de fato colocar a sua voz, imprimir o seu olhar na tela como esse diretor aqui. Nós sabemos que ao longo da história existiram grandes vozes no sistema hollywoodiano, existem vários e vários exemplos fantásticos, como por exemplo Alfred Hitchcock, que conseguiu fazer muitos filmes de gênero, filmes de grande escala e ao mesmo tempo ser um diretor autoral, mas essas figuras estão de certa forma em extinção quando o assunto é Hollywood, que está priorizando outros caminhos. O diretor foi construindo ao longo do tempo a sua própria metodologia para realizar os seus filmes, gostando de repetir
curtir parcerias com diversos artistas formidáveis, tendo a sua companheira Emma Thomas como a sua principal colaboradora ao longo de toda a sua trajetória, produzindo seus filmes e agora conquistando o Oscar ao seu lado. No fim das contas, agora Christopher Nolan é um diretor vencedor do Oscar. Eu espero que ele continue trazendo para nós grandes obras e que ele busque diferentes caminhos e que possa nos impressionar aí com o seu cinema. Mas eu quero saber o que vocês acharam de Oppenheimer. Deixe aqui nos comentários para a gente conversar e a gente se encontra no próximo vídeo.